Olá, gente, tudo bom? O vídeo de hoje então é uma resposta da nossa brincadeira de tag indicações. Aquela tag que a gente criou, eu e vários booktubers, indicando livros que estavam parados na estante do outro, lembram? Então, quem me indicou 3 livros nessa tag foi o Paulo, do canal Imantado de Livros. Desses 3 livros que ele me indicou, eu escolhi então Crime e Castigo. E hoje eu estou trazendo a resenha então desta obra. Vem comigo! Olá, gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, então, nós vamos falar sobre Crime e Castigo de Dostoiévski. Essa leitura, para mim, ela foi muito gostosa, foi uma experiência nova, meu primeiro contato com Dostoiévski, e eu gostei demais, apesar de achar que tem partes aqui na história que não desenrolaram muito bem pra mim, mas no final deu tudo certo, no final foi muito bacana. Enfim, vamos falar primeiro sobre a diagramação. É um livro muito bonito, é da Martin Claret, ele tem uma diagramação incrível, a escrita dele é muito gostosa, assim, porque a fonte, ela não é pequena, ela é espaçosa, então é muito gostoso. Ele é dividido em 6 partes, o que te auxilia muito se você quiser fazer um cronograma de leitura, é muito mais fácil com o livro dividido em partes. Bom, nesse livro nós vamos conhecer então o Raskolnikov, que é o mais conhecido como Rodya. Ele é um ex-estudante de direito e ele está vivendo uma situação muito complicada na vida financeiramente. Ele usa de suas joias, coisas assim, de pouco valor, mas que tem algum valor para penhorar e ter um dinheirinho para sobreviver. Nisso, ele começa a avaliar muito a casa onde ele penhora, que é de uma senhorinha. É ela que faz o penhor das coisas, né? E ninguém gosta muito dessa mulher, para falar a verdade, mas ele começa a avaliar a casa dela e ele vê ali uma possibilidade de ganhar um dinheiro fácil. É aí que a gente já começa a perceber que as coisas não são tão simples assim na vida desse cara e que ele está tramando alguma. Com o passar do tempo, com o desenrolar de toda a história, a gente vê que o Rodya, ele tem uma família que mora longe dele, mas que dá uma colaboração financeira, tudo, só que ele não tá bem psicologicamente. É nítido isso, sabe? A gente percebe que ele tá se sentindo impotente, sabe aquele homem que, putz, o que eu sou na vida, né? E eu acho que para um homem, principalmente na época, era muito difícil isso. Então, enfim, ele não estava bem psicologicamente, mas ele era novinho, tá, gente? Não era velho, não. O Rod tinha 20 e poucos anos, novinho. Conclusão. Ele comete o crime. Ele vai assaltar, acaba matando a velhinha e como consequência, a irmã. Isso não é spoiler, pode ficar tranquilo, afinal, o título já é Crime e Castigo, então a gente já sabe que tem um crime aí que foi cometido, e logo no começo, na primeira parte do livro, você já tem essa informação. Concluindo então, o Rodya passa, depois de ter cometido esse crime, a entrar numa crise existencial muito grande. Ele fica doente, ele se culpa, ele não aceita, ele pergunta por quê, ele acha que todo mundo está desconfiado dele, ele fica tão perturbado que as pessoas começam até a achar que ele está louco. A família dele, a mãe e a irmã vêm visitar, trazendo a notícia de que a irmã está noiva de um cara que, por sinal, ele não gosta, ele não acha uma boa pessoa. Então isso já é mais um problema na vida do Rodya. A Dunya, sua irmã, inconsequente, acha que tá fazendo certo, né? Que tá com o cara perfeito. Mas no final das contas, não. A sua mãe, ela é muito inocente, né? Ela acreditou na bondade do rapaz, então ela tá feliz com o noivado. E parece que só o Rodya enxerga a verdade, mesmo estando nessa loucura dele. Enfim, o trama familiar também percorre o livro aí ao longo do tempo, e isso vai ser muito importante em toda a trama. Depois de um tempo, o Rodya, ele começa a ter outros problemas. Um oficial começa a desconfiar dele, porque como ele está perturbado, ele começa a tomar decisões, atitudes estranhas, que deixam ele numa situação complicada, né? Ele acaba meio que revelando o que ele fez, mesmo sem querer revelar. O Rodya também acaba brigando com os amigos que só querem ajudar, ele sempre é muito grosso com os amigos dele,
O Roger conhece um cara num bar, esse cara fica bebinho, ele leva o cara pra casa, conhece a família. De repente, numa dessas crises que ele sai andando pela cidade, tem um cara que foi atropelado, e esse cara é o Marmelodov, acho que é isso, que é o cara que estava bêbado. E ele falece. E aí ele vai ajudar a mulher desse cara, o único dinheiro que ele tinha, ele dá para essa mulher fazer o funeral dele. Ele conhece toda a família, porque o cara, quando conheceu o Roger no bar, meio que contou a vida inteira pra ele, né? E o Roger se compadeceu. Ele descobre que ele tem uma filha que trabalha na vida, né? Se é que você me entende. Ela realmente vende o seu corpo, ela se vende para conseguir um dinheirinho para a família, para ajudar a família, né? A madrasta e os seus irmãos. Acontece que o Roger se compadece dessa menina também, acaba se envolvendo com ela no sentido de ficar próximo mesmo, querer ajudá-la e ao mesmo tempo ser um escape para ele, né, da consciência dele. Eles acabam tendo realmente esse relacionamento muito próximo, muito íntimo, não de amor, né, não um romance romantizado, mas é um romance assim de necessidade, de apoio, de apego mesmo. E o Rod acaba contando para Sônia o que ele fez. Ela aconselha ele se entregar, porque só assim ele vai ter a mente dele tranquila, tudo. Mas o Rod é o Rod e ele não vai fazer isso. No meio de toda essa história, surge aí também um cara que fez parte do passado da Dunia, a irmã do Roger. E esse cara, ele meio que se apaixonou por ela, e ele era casado, ela era governanta da casa dele. E ele, por ser casado, se apaixonou pela Dunia. Foi também um desastre na vida da menina. E aqui a gente percebe que ela era muito bonita, porque todo mundo fala muito bem da aparência dela. E aí, ele volta a aparecer na vida deles. Ele vai até São Petersburgo e atormenta a vida da Dunia, atormenta a vida do Roger. E aí o Roger começa a perguntar realmente o que ele quer, qual é a intenção dele, né? Porque ele diz que tem um dinheiro que ele quer dar pra Dunia, porque ele não precisa daquilo. Vira uma confusãozinha, gente, a verdade é essa. No final de tudo, esse cara, ele também... ele tem um fim assim que você fica, não acredito que ele fez isso. É de impactar. Eu, pelo menos, me senti assim, caramba. Na verdade, quando ele começou a dar indícios, eu fiquei em dúvida de duas coisas. E uma da que realmente aconteceu e uma outra, né, que poderia ser que ele fosse cometer um crime. Mas falei, não acredito. Que louco. Ele tava perturbado também, no final das contas, né? Todo mundo é perturbado nessa história. Mas enfim, gente, o Roger passa por poucas e boas. E eu acho que a pior coisa na vida dele é a consciência. É a consciência que pesa o tempo inteiro, acusa ele o tempo inteiro. E o oficial que começa a acusar ele mesmo, o oficial conversa com ele e faz um jogo psicológico na vida do Roger, porque a intenção do policial é ir jogando as coisas ao ponto dele não conseguir mais aguentar e se entregar. E ele meio que faz isso de uma forma indireta. E o oficial fala, ele tá se entregando. No final de tudo, o oficial até conversa com ele, olha, eu sei que foi você, então se entrega, cara. Eu vou te dar um tempo pra pensar. Só que esse tempo é onde acontece mais um monte de coisa. Gente, é um livro que sempre acontece alguma coisa. Sempre acontece alguma coisa aqui. Então, no final de tudo, resumindo, a justiça prevalece, tá? Só que deixa muitas marcas, né? É um crime que deixou muita marca na vida de muitas pessoas. O que o Raskolnikov fez, o Roger, interferiu não só na vida dele, mas na vida das pessoas que estavam próximas a ele. Ele abalou, todo mundo por conta da atitude dele. E o final é muito legal, porque ele mesmo fica por um bom tempo achando que o que ele fez não é tão errado assim, afinal de contas, ela era uma velha insuportável e uma coisa que as pessoas praticam mesmo, né? Matam. Eu achei isso, assim, incrível. Como que depois de tudo que ele passou, ele ainda tem essa consciência. Tem uma frase aqui no final que me marcou muito,
Eu vou ler para vocês. Raskolnikov nem sabia ainda que não ganharia essa nova vida de graça, que precisaria pagar caro por ela, adquiri-la com grande proeza futura. Essa frase eu achei interessante porque mostra que os seus atos têm consequência, né? Você não vai sair impune, você não vai ter uma vida tranquila se você não pagar caro por isso, ou seja, se você não pagar pelo que você cometeu. Eu gostei muito, ela tá bem na última folha mesmo do livro, foi muito bom. Leitura incrível, vale muito a pena, se você tem, leia. Chega um momento que ele é meio arrastadinho mesmo, mas, gente, insista que vocês não vão se arrepender, não. Tá bom? Então é isso, gente. A gente fica aqui com esse vídeo hoje de Dostoiévski, Crime e Castigo, que eu amei. Amei demais a leitura, foi uma experiência muito gostosa, muito prazerosa. E eu acho que vale muito a pena você também dar uma chance para esse livro. Tá bom? Beijão, até o próximo. Tchau!